Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 34, diz-nos a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Mateus 26, 34. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus em geral, todas as pessoas que busquem Deus e procuram se aproximar-se de Deus, Deus sempre avisa antes de acontecer qualquer fato relativo à sua vida. Deus alerta, Deus chama a atenção, e para aqueles que frequentam igrejas evangélicas, Deus fala através da sua palavra, alertando a pessoa a respeito de um fato que poderá acontecer. Deus sempre avisa antes que aconteça qualquer coisa. Mas muitas das pessoas não ouvem o que Deus fala, não dá crédito ao que Jesus fala. E por não dar crédito ao que Jesus fala, as coisas então acontecem em sua vida, seja para o bem ou seja para o mal. Mesmo a pessoa não dando crédito, não ouvindo, as coisas irão acontecer porque é Deus, é Jesus que fala. Então, quando Jesus fala, quando Jesus alerta, devemos prestar atenção principalmente na palavra de Deus, para que nós, nos momentos que vamos enfrentar certo tipo de coisa, sermos conscientes de que Ele nos avisou e nos preparou para passar tal situação. A Bíblia é cheia de passagens onde Jesus alertou o seu povo a respeito das coisas que poderiam vir sobre eles. E muitos deles valorizaram a palavra de Deus e encontraram a vitória sobre a sua vida. Mas outros não. Outros não valorizaram, não deram crédito e por isso foram derrotados em vez de ter vitória. Deus sempre comunicou com as pessoas que o procuram e que querem estar ao seu serviço as coisas futuras. Deus disse para Josué que Josué iria ter vitória sobre a cidade de Jericó, mas era necessário que ele obedecesse aquilo qual ele iria instruir. E Deus então instrui a Josué. E Deus instruindo Josué, diz para ele que aquela cidade seria entregue na mão dele, mas ele tinha que seguir aquilo que Deus falasse. E Deus falou para Josué, para que Josué seguisse as normas, colocasse os sacerdotes na frente, com as buzinas, os jovens marchando atrás, e rodeasse a cidade de Jericó, e uma vez por dia, e no 7º dia, 7 voltas sobre Jericó, e a muralha iria ao chão. E Josué ouviu o que Deus falou, e por Josué ouvir o que Deus falou, e por Josué praticar o que Deus falou, a vitória realmente veio. Então Deus sempre avisa antecipadamente as coisas para os teus servos que confiam nele, que procuram nele a palavra para tomar atitude. Deus agora, através de Jesus Cristo, fala com Pedro, que ele ia ser entregue na mão dos homens e todos iriam escandalizar nele. E Pedro disse que jamais iria fazer isso. E Jesus então avisa Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, você 3 vezes vai me negar. Pedro foi avisado. Pedro poderia ter caído em si e dito: Senhor, me livra dessa situação, eu não quero cair nessa situação. Mas Pedro não fez dessa maneira, muito pelo contrário, não valorizou o que Jesus disse, e disse: ainda que eu morra, ainda que eu vou à sepultura, ainda que eu perca a minha vida, mas eu não vou fazer isso. Mas Jesus disse: você vai fazer, Pedro. Ele poderia ter mudado se ele tivesse dito: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me ajuda para que eu não venha fazer isso. Mas ele não.
ele não deu crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo. E assim, pouco tempo depois, se cumpre essa palavra que Jesus havia dito a Pedro. E Pedro então vê Jesus sendo levado, preso, e Pedro segue Jesus e para em um determinado lugar e de repente alguém diz que ele está com Jesus e ele nega Jesus. Depois, mais uma vez, ele nega Jesus de novo. Depois, a terceira vez, ele nega Jesus e assim que ele nega Jesus, o galo canta como Jesus havia dito. Então Jesus sempre avisa antecipadamente as pessoas para que tomem atitudes certas, corretas, ou para que se livre do mal, para que nada venha lhe acontecer. Mas muitas pessoas não escutam o que Deus fala. Muitas pessoas não ouvem o que Deus fala. Muitas das vezes Deus tem falado há anos através de alguém com você e você não tem valorizado aquilo que Deus tem falado com você. Quantas vezes Deus falou com você para que você mudasse de atitude? Quantas vezes Jesus falou com você, alertando você para que você não perdesse as vitórias, as bênçãos que você tem em suas mãos, mas você nunca valorizou. Deus avisa sempre antes. Seja para o bem ou para o mal, Deus avisa antes. Alerta as pessoas que procuram estar próximo a Ele. Deus avisou Pedro, Pedro não valorizou e aconteceu aquilo que Deus havia dito. Meu querido ouvinte, irmão da palavra de Deus, quantas das vezes você foi na igreja e Deus falou a respeito do seu trabalho e você não valorizou e hoje você está desempregado? Quantas das vezes você foi na igreja e Deus falou a respeito da sua saúde e você não valorizou e hoje você está doente? Quantas vezes você foi na igreja e Deus falou com você a respeito da sua vida conjugal e você não valorizou e hoje a sua vida conjugal está na situação que está? Deus sempre fala, Deus sempre avisa, mas muitas pessoas não valorizam a palavra de Deus. Às vezes está na igreja, ouve Deus falar, sente que está falando relativo à sua vida, mas não valoriza, não dá crédito, não procura buscar a Deus para que Deus possa mudar a situação. Pedro, ele não acreditou no que Jesus disse, não valorizou o que Jesus disse. E pouco tempo depois, Pedro estava negando Jesus Cristo. Eu não sei o que Deus tem falado com você, eu sei o que Deus está falando neste momento, que tem nos avisado muitas vezes, através da sua palavra, através de pregações, através de pessoas. Deus tem nos avisado, e quantas pessoas realmente não valorizam aquilo que Deus fala relativo à sua vida, seja ela qual for, e depois lamenta pelos fatos acontecidos após realmente acontecer. Meus queridos irmãos, Jesus tem avisado, Jesus tem falado, mas muitas pessoas não valorizam, muitas pessoas não dão crédito naquilo que Deus fala, ainda sabendo que Deus está falando relativo ao seu assunto, relativo ao seu problema, mas não valoriza, não dá crédito, não se humilha, não chega na palavra de Deus, não vá como Deus fala e acaba tendo a sua vida prejudicada. Deus tem avisado, Deus tem falado constantemente nas congregações espalhadas sobre a face da terra. E quantas pessoas adentram a igreja e não ligam para nada. Uma certa vez, um irmão que era responsável por uma igreja disse que durante a pregação, ao terminar, ele pergunta para um rapaz, para aquele rapaz aceitar Jesus como Salvador, porque ele não sabia o dia de amanhã se estaria vivo ou não, mas que ele tomasse uma atitude e aceitasse Jesus como Salvador ali naquele momento e que posteriormente ou depois Deus iria cuidar dele. E aquele jovem disse que não queria aceitar Jesus porque ele era muito novo e não ia seguir o caminho. E assim aquele jovem saiu daquela igreja após terminar o culto e tinha uma escadaria que dava numa avenida, e assim que ele desceu a igreja,
que ele foi atravessar a avenida sem olhar, veio um carro e o atropelou e ele morreu instantaneamente. Deus deu toda a oportunidade para aquele jovem. Aonde nós congregamos uma certa vez, foi um rapaz também participar de um culto de ensinamento na igreja, e no fim o irmão perguntou para ele se ele queria entregar a vida para Jesus. E aquele jovem disse que por enquanto não. Pouco tempo depois, a sua mãe procura o irmão que é responsável pela igreja e diz para ele que o filho dela tinha desaparecido. E aí, depois de muito dia, encontraram o filho dela em um necrotério, porque ele havia feito um roubo, e naquele roubo a polícia atirou nele, ele morreu, mas como ninguém sabia e não tinha documento nem nada, ele foi para o necrotério e lá ficou até depois de tantos dias a mãe encontrar. Foi chamado para identificar o corpo, e quando chegou lá, o corpo já estava quase sem identificação, porque já tinha passado muitos dias. Mas ela o reconheceu e disse: esse é o meu filho. Aquele rapaz teve a oportunidade de mudar a sua vida naquele dia, mas não quis. Deus tem avisado muitas pessoas em todas as igrejas sobre a face da terra. Deus tem falado sobre a vida espiritual. Deus tem falado sobre a vida conjugal. Deus tem falado sobre a saúde. Deus tem falado a respeito de todas as coisas para que as pessoas escapem dos problemas, mas muitas pessoas não valorizam o que Deus fala, não mudam as suas atitudes, e com isso passa a sofrer as consequências das coisas que Deus avisou para que pudesse evitar. Pedro foi avisado, diz o título da Bíblia, mas ele não acreditou, ele não reconheceu. Eu acredito particularmente que se ele tivesse dito para Jesus: Senhor, me perdoa, meu Deus, não deixa que isso aconteça comigo, não deixe que eu negue ao Senhor, eu não quero negar. Eu acredito que Jesus tinha dado uma solução e ele tinha escapado daquela situação, mas ele não acreditou, não valorizou o que Jesus havia dito, e pouco tempo depois estava negando a Jesus. E você tem ouvido o que Deus tem falado com você? Você tem dado crédito àquilo que Jesus tem falado com você? Você está na igreja participando de culto, mas apenas por mera... porque gosta, porque acostumou, ou porque você realmente quer ouvir e ouvir Deus falar? Então, meu querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, Deus muitas das vezes avisa e muitas pessoas não ouvem o que Deus fala, e depois as situações se tornam difíceis por não ouvir o que Deus falou. Então Deus tem falado em nossos corações. Vamos procurar obedecer aquilo que Deus fala, e se Deus nos alertar de alguma coisa, como disse a Pedro, vamos pedir a Ele que mude a nossa situação, que mude a nossa história, e que nós não realmente passamos por aquele processo cujo qual poderíamos passar futuramente. E com certeza Deus vai mudar a nossa história. Amém.